Gêneros e espécies de danos na responsabilidade civil. Quais são, como se caracterizam, como se distinguem? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre os gêneros e espécies de danos na responsabilidade civil. E isso a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre os gêneros e espécies de danos na responsabilidade civil. E veja, esse é um tema de enorme importância, porque como nós sabemos, não existe configuração de relação de responsabilidade e, portanto, de dever de indenizar se não houver dano caracterizado. E isso por conta de que o nosso ordenamento veda o enriquecimento sem causa. Então, por absurda que seja a conduta de uma pessoa em relação a outra, por antijurídica que eventualmente possa ser, no âmbito civil nós não temos configuração de responsabilidade se não houver dano configurado. Veja, pode haver configuração de responsabilidade em outras searas. Pode haver responsabilidade penal, responsabilidade administrativa eventualmente. Mas responsabilidade civil, dever de indenizar como consequência de uma responsabilidade civil, a gente não tem se não houver dano, tá certo? E aí a gente tem dois gêneros de danos e em cada um desses gêneros duas espécies, tá certo? A gente tem o gênero dos danos materiais ou dos danos patrimoniais e a gente tem o gênero dos danos morais ou dos danos dos danos morais ou dos danos extrapatrimoniais, tá certo? Então vamos começar pelo gênero dos danos materiais, dos danos patrimoniais. A gente tem duas espécies de danos dentro do gênero dos danos patrimoniais ou dos danos materiais. A gente tem os danos emergentes e os lucros cessantes. E eu vou até te dizer que é mais fácil entender talvez por exclusão. Lucros cessantes são aquilo que a vítima do evento danoso, ela deixa razoavelmente de auferir como consequência do evento danoso. Então imagine uma pessoa que seja vitimada por um acidente de trânsito, por exemplo, e ela fique inviabilizada de exercer suas atividades habituais. Mas ela atua como um profissional autônomo. Ela não é empregado com carteira assinada, não vai conseguir ficar afastado pelo próprio empregador, esse tipo de coisa assim. E aí então ela tem prejuízos. Mas, professor, mas se ela contribui para o INSS, mas bom, isso traz algo de complexidade para a situação, não é bem o que eu desejava, mas já que a gente pensou nisso, talvez você tenha pensado, veja, as pensões pelo INSS, elas têm um teto. E pode ser que aquela pessoa desenvolva habitualmente como autônomo atividades que dão uma remuneração muito maior do que esse teto do INSS. E aí então essa diferença é prejuízo, né? Prejuízo como lucros cessantes, a pessoa deixa de ganhar. Agora veja, precisa ter prova, né? Isso vale para os danos em geral, em princípio, né? A não ser aquilo que a gente tem por tratamento legislativo ou então por jurisprudência reiterada como dano que é presumido, em geral precisa de prova. Então não basta a pessoa vir e falar que ela ganha lá um volume enorme de dinheiro, precisa ter prova nesse sentido. Tá certo? Então lucro cessante é uma espécie de dano material ou de dano patrimonial que é relacionado àquilo que a pessoa razoavelmente deixa de ganhar, deixa de auferir, porque ela fica inviabilizada de sua atividade, uma atividade que é remunerada, aí, tá certo?
Então, você pode imaginar, por exemplo, alguém que seja um pintor de telas e fique sem conseguir pintar durante um tempo, e daí a sobrevivência depende das vendas dessas telas, esse tipo de coisa. Dá para imaginar um universo aí de exemplos, né? Bom, o que não configura lucros cessantes e que se caracteriza como dano patrimonial são os danos emergentes. Então, o que a gente tem de dano patrimonial que não se enquadra nos lucros cessantes são os danos emergentes, são danos que decorrem diretamente do evento danoso. Tá certo? Agora, esse diretamente, uma parte da doutrina vai falar de imediatamente, você tem a impressão que é só aquilo que no momento do evento danoso já ocorre. Não é exatamente assim. Então, você tem lá de novo, por exemplo, um acidente de trânsito. O prejuízo no veículo ocorre imediatamente, isso é dano emergente. Mas você pode ter também uma necessidade de tratamento médico que se prolonga no tempo, fisioterapia, né? Tratamento com fonoaudiólogo, com psicólogo, eventualmente. Todos esses prejuízos que são dinheiro são danos emergentes. Você pode ter gastos com medicamentos que se prolonga no tempo também, isso se configura como danos emergentes, tá certo? Procedimentalmente falando, você vê que se o dano se prolonga no tempo, pode ser que você tenha uma ação judicial, esse dano ainda está aí com consequências ativas. É um exemplo esse do acidente de trânsito em que a pessoa passa por tratamento médico que se prolonga, com uso de medicamentos que se prolonga, também é uma espécie aí é um caso aí em que a gente pode pensar lá no final do procedimento na prolação de sentença ilíquida, né? E aí numa liquidação pelo procedimento comum depois, que é precisar reunir provas daquilo que se gastou. Imagina, o juiz lá no final condena a parte ré a indenizar danos que a parte autora teve relacionados a gastos com o médico. Mas isso tudo estava acontecendo enquanto o processo estava rolando. E aí depois você vai precisar ter uma liquidação com contraditório e tudo mais para ver o que é gasto médico relacionado ao evento danoso, o que não, o que é valor que é relacionado àquilo, o que é exorbitante. Você tem pleno contraditório sobre isso. Seu juiz, no momento de dar a sentença, não tem condições de proferi-la de maneira líquida já, tá bom? Mas para voltar aqui para o nosso papo, para ser mais objetivo, então a gente tem como espécies do gênero danos materiais ou danos patrimoniais, a gente tem os danos emergentes e os lucros cessantes. Lucro cessante é aquilo que a vítima, razoavelmente deixa de auferir como consequência do evento danoso. Dano emergente é aquilo que é dano material ou dano patrimonial e não se enquadra aí como lucro cessante. Tá certo? E a gente tem um outro gênero, o gênero dos danos morais em sentido amplo ou dos danos extrapatrimoniais. E aqui a gente tem também duas espécies. A gente tem a espécie dos danos morais em sentido estrito e tem a espécie dos danos estéticos. Os danos morais em sentido estrito, eles estão relacionados àquele prejuízo que a pessoa tem por conta de uma angústia que ela sofre, ou de uma humilhação, ou da imagem moral que as outras pessoas têm dela, do bom nome, esse tipo de coisa. Então, a gente tem danos morais relacionados a isso. O sofrimento que a pessoa passa por conta da situação, ou então o enlameamento de seu nome, esse tipo de coisa. Então, imagine aí, num acidente de trânsito, novamente, a pessoa que tem uma fratura exposta, e daí toda a angústia que ela sofre com aquela situação, necessidade de se submeter a tratamento doloroso. Então, tudo isso pode configurar dano moral. Como você tem a situação mais prosaica, por exemplo, o nome da pessoa é inscrito indevidamente em cadastros de maus pagadores, isso reflete no score dela, ou seja, reflete na imagem que a sociedade tem do bom nome dela, esse tipo de coisa. Dano moral. Dano estético é o prejuízo à imagem física que aquela pessoa tem de si mesma e as outras pessoas têm dela. Então vai estar relacionado aí a perda de membro, por exemplo, a cicatrizes, né, esse tipo de coisa. Tá certo? Veja que o interessante aqui é o seguinte, como você tem espécies que são diferentes, você pode ter cumulação de indenizações. Então,
A pessoa perdeu um membro, por exemplo. Você pode ter dano moral relacionado a isso, né? A angústia da situação, dano estético relacionado a isso também. Você pode ter lucro cessante relacionado a isso, que se prolonga, inclusive, porque a pessoa perde a capacidade de realizar uma determinada atividade que era habitual para ela e que implicava ganhos, por exemplo. Então veja, como são espécies diferentes, você pode ter acumulação de indenização por todas essas espécies, por danos emergentes, por lucros cessantes, por danos morais em sentido estrito, por danos estéticos também. Interessante, né? Então, resumindo bem, para a gente finalizar aqui, a gente tem dois gêneros de danos: os danos materiais e os danos morais em sentido amplo. Dentro de cada um desses gêneros, duas espécies. Dentro dos danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes. Dentro dos danos morais em sentido amplo, danos morais em sentido estrito e danos estéticos. Como são espécies diferentes, é possível acumular indenizações por todas e cada uma dessas espécies, mesmo que relacionadas a um único evento danoso. Isso não configura bis in idem, nada disso. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha conseguido entender as situações relacionadas aos danos, que tenha surgido mais dúvida, até porque é assim que é bom a gente pensar em direito, né? Eu queria te convidar a contar para mim aqui nos comentários embaixo de onde você me assiste e o que é que você faz. Eu gosto muito de saber quem está assistindo os vídeos, onde, e na medida do possível, inclusive, de interagir com quem aparece aqui e gentilmente conversa comigo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre responsabilidade civil objetiva e subjetiva. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.